Mas, senhor presidente, mais uma vez eu volto a essa tribuna para falar de um assunto que traz inquietação a uma ampla região da Bahia, abrangida por mais de 100 municípios, que é a região cacaueira do nosso estado. Essa região vive uma permanente crise que já dura 20 anos. Afeta uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas. É lamentável a situação e essa crise, pois ela já se arrasta por diversos governos, sem que se possa ter uma perspectiva de solução. Aliás, as soluções que foram apresentadas aos produtores se mostraram extremamente equivocadas. Apenas para citar um exemplo, a clonagem, que era uma expectativa de surgimento da região pelo aumento da produtividade, está se mostrando que está longe da expectativa que havia a região dessa produtividade tão desejada nesse sistema da clonagem de mudas resistentes à praga da vassoura de bruxa. Assim, senhor presidente, o que tem ocorrido ao longo desses últimos anos é que os produtores de cacau têm assumido dívidas crescentes numa vã esperança de combater a praga que assolou essa região e assim recuperar a produção e seu rendimento, a renda, e soerguer o agronegócio, importante demais para o nosso estado, que é a cultura do cacau. Os produtores foram induzidos, compelidos, digo até mesmo, obrigados pela circunstância, a aceitarem pacotes tecnológicos incompatíveis com a realidade local e que vinham acompanhados de pacotes também de empréstimos que endividaram a região e ficaram longe de solucionar os seus problemas. A partir de 89, exatamente há 20 anos, que foi identificada essa doença, foi matéria de toda a imprensa nacional, se procura uma solução para essa região. Lamentavelmente, o que se tem visto é o agravamento das condições financeiras dos produtores, que se já estavam combalidos em razão da queda internacional do preço do cacau, se vê numa situação pior ainda pelo endividamento em função das taxas de juros dos empréstimos que foram obrigados praticamente a tomar na tentativa de uma solução essa que não se mostrou viável, porque nunca efetivamente tinha a rota tecnológica, a rota mais adequada para combater as pragas e aumentar a produtividade. As linhas de créditos que foram disponibilizadas para os produtores, na ordem de 340 milhões de reais, deixaram a região mais endividada. Muitos produtores, apesar de necessitarem de obter esse apoio financeiro, não tiveram como se engajar na luta da recuperação da lavoura. E o que temos assistido é que essa crise permanece. Os produtores estão descapitalizados, com dívidas, com linhas de crédito que não foram adequadas com os encargos financeiros elevados. E o crédito foi utilizado para implantar, como já disse, pacotes técnicos caros e ineficazes. As estratégias oferecidas aos produtores não se mostraram, nenhuma delas até agora, eficiente para recuperar a produtividade. Por isso, já convoquei pela segunda vez aqui um requerimento na Comissão de Agricultura desta Casa para que possamos debater esse assunto com o ministro da Agricultura, com a CEPLAC, que é uma instituição que tem feito o trabalho técnico sem resultados para os produtores e que tem que dar esse tipo de explicação. Por que não houve, por parte da CEPLAC ainda, a condição de se encontrar a saída para o enfrentamento da baixa produtividade e da praga da vassoura de bruxa? Deve-se ressaltar que todas essas estratégias demandaram muitos recursos e exigiram um endividamento cada vez maior dos produtores.
que buscaram ansiosamente por uma recuperação da sua capacidade produtiva. A ineficácia desses pacotes técnicos foi até reconhecido pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, que permitiram que os financiamentos contraídos nas primeiras etapas do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira fossem renegociados, o que representou um certo alívio, mas que evidentemente não solucionou em definitivo o problema dos produtores. E atualmente essa dívida, ela chega a um total de quase que R$ 1 bilhão. Recentemente, foi lançado o PAC do Cacau e prometido até 2016 liberar recursos da ordem de 2,2 bilhões para beneficiar os produtores por meio da diversificação da produção, como a seringueira, o dendê, revitalização da produção cacaueira e principalmente para equacionar o problema das dívidas. Entretanto, o que se ouve dos produtores é somente reclamações, lamentos de uma crise que parece não ter fim e que já se arrasta por 20 anos. O que se diz na Bahia é que o PAC do Cacau empacou para se obter os resultados da recuperação dessa importante lavoura que afeta mais de 100 municípios baianos, causando desemprego para mais de 250 mil trabalhadores rurais. A situação atual contrasta com o auge da produção cacaueira, que já chegamos a exportar cerca de US$ 1 bilhão, quando produzimos quase 400 mil toneladas de cacau. A produção prevista para este ano não chega a 150 mil toneladas de cacau. Uma redução de mais de 70% da produção de cacau que a Bahia já teve no passado. O Brasil alcançava naquela época a posição de segundo maior exportador do mundo e a Bahia liderava a produção nacional, como continua liderando em termos absolutos, não em termos de produtividade, que hoje o estado do Pará alcança produtividades melhores do que a da Bahia. E perdemos essa liderança na produtividade, mas continuamos produzindo 70% do cacau produzido pelo Brasil. Nesse sentido, senhor presidente, é com o intuito de debater essa crise que continua assolando a região cacaueira da Bahia que eu solicitei mais uma audiência pública para discutir esse assunto, esperando que essas autoridades que têm uma responsabilidade com a agricultura brasileira tratem a cacauicultura baiana com a importância que ela merece e não com desprezo, e que possam implantar programas reais e efetivos para a recuperação da lavoura. Porque o produtor rural hoje é um homem sofrido, descapitalizado, empobrecido, e o desemprego afeta, volto a repetir, mais de 100 municípios baianos, onde residem mais de 3 milhões de habitantes nesses 100 municípios. Portanto, senhora presidenta, eu quero agradecer a tolerância e deixar registrado mais uma vez esse protesto, esperando que as autoridades responsáveis, seja do governo federal, seja do governo do estado, possam atuar efetivamente, vir a esta casa, discutir os assuntos e deixar de ser uma mera promessa para uma realidade a implantação de uma solução para o problema dessa lavoura, que continua sendo importantíssima para o estado da Bahia. Muito obrigado, senhora presidenta.